Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Muitas pessoas colocam a mente como um instrumento de mudanças na qualidade de vida, ensinando métodos de tirar proveito dessa peculiaridade humana. O que o Espiritismo pode dizer sobre esse tema? A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. A mente emana do Espírito. É o instrumento criado pelo Espírito para aspirar, canalizar e modelar a energia espiritual, extravasando seus impulsos ou aplicando-o para os fins que tem em mira. É a sede do raciocínio que guia os nossos atos. A mente é o espelho da vida em toda parte. É um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, pensamento, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, gerando o espírito em si mesmo o inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumulou em si próprio. Cada tipo de mente vive na dimensão com que se harmonize. Toda mente é dínamo gerador de força criativa. O pensamento é uma força, é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz emitida por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras. Que, naturalmente, se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa atenção. O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo, consequentemente, seus efeitos. A mente é o elo entre a realidade interior e a exterior. O reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe as forças da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento, e se expressam através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja proteção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos.
E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência. Independentemente do corpo físico, porque observando a vida apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Na sua relação com a vida, a mente se serve do corpo mental. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. O corpo espiritual, perispírito, por sua vez, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. O corpo espiritual apresenta estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. O cérebro é a sede da mente. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, incumbindo-se o centro coronário, conectado à glândula pineal ou epífise, de fixar automaticamente a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito. Diante disso, a capacidade de pensar não é derivada do corpo físico. O pensamento não está no cérebro, como não está na caixa craniana. O cérebro é o instrumento do pensamento, como o olho é o instrumento da visão. E o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for danificado, não se dá a manifestação exatamente como quando se perdeu um olho, não se pode mais ver. Ampliando nosso entendimento, os instrutores espirituais afirmam que a saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também, e em particular, nas horas conturbadas. A extrema vibratilidade do espírito produz estados de hipersensibilidade, os quais, em muitas circunstâncias, se fazem sentir por verdadeiros desastres organopsíquicos. Energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que se nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações. Durante a reencarnação, a criatura elege automaticamente para si grande parte das doenças que lhes incorporam às preocupações. Rende-se habitualmente às sugestões do mal, criando em si não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas doenças no cosmo orgânico, mas também ligações aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-lhe a vida. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que a predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. A própria invasão microbiana, como fungos, vírus, bactérias, está vinculada a causas espirituais. Os micróbios patogênicos se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum,
as depressões criadas em nós por nós mesmos nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, determinam campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalam, causando tumurações invasoras e metásticas. Compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de um raio-x ou de irradiações ultravioleta em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desajuste ou devastação pela desarmonia que se compele à usina orgânica, esgotando-se de balde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal. Estamos apresentando Direto ao Ponto. O que vem a ser regressão de memória? Trata-se de um procedimento que, ao longo do tempo, vem ganhando importância em discussões a respeito de tratamento na esfera de transtornos mentais e sociais. Consiste na recuperação de dados ou informações através de estados alterados de consciência que trazem para o nível consciente registros armazenados no inconsciente próximo ou remoto. Embora existam indícios de ter sido prática utilizada em civilizações remotas, como no Egito dos faraós ou na Índia milenar, o primeiro registro sobre uma experiência do tipo foi incluída na edição da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, no número correspondente a junho de 1866. Em seu texto intitulado Visão Retrospectiva das Várias Encarnações de um Espírito, é citada uma manifestação mediúnica à vida na reunião de 11 de maio daquele ano, em que uma entidade de nome Carliens, morto recentemente na cidade de Montreau-sur-la-Mer, onde fora dedicado médico, relata ter sentido certo dia uma espécie de torpor apoderar-se dele, magnetizado pelo fluido de amigos espirituais. Adormecido num sono magnético espiritual, viu o passado formar-se num presente fictício. A despeito de conservar a consciência de seu eu, sentiu-se transportado no espaço. Viu-se numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado algumas celebridades por descobertas feitas. Ficou surpreso ao reconhecer personalidades antigas de todas as idades e épocas com semelhança perispiritual consigo. Perguntou-se o que tudo aquilo significava. Dirigiu-lhes as perguntas sugeridas por sua posição, mas sua surpresa foi ainda maior, ouvindo-se responder a si mesmo. Voltou-se então para eles e viu que estava só. Quando seu espírito sofreu essa espécie de entorpecimento, viu os diferentes corpos que seu espírito animou desde um certo número de encarnações. E todos trabalharam na ciência médica sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia elaborado. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava a sua teoria.
Na nossa dimensão, o primeiro registro pode ser verificado no livro Vidas Sucessivas, de Albert de Rochas, engenheiro, militar e ex-diretor da Escola Politécnica de Paris, publicado em 1905, em Paris, França. Relata suas pesquisas com o magnetismo proposto no século XVIII pelo médico alemão Franz Mesmer. Nelas, deparou-se no estado alterado de consciência observado em indivíduos em estudo com relatos sobre experiências pessoais pregressas, bem como futuras. Na obra, preserva detalhes sobre 19 experimentos conduzidos por ele ou amigos da Universidade de Paris, casos em que os investigados retroagiram no tempo, voltando a vidas passadas, evidenciando o fato da reencarnação ser uma ocorrência natural na evolução do espírito. Pelo exposto, conclui-se que a memória é de fundamental importância no processo evolutivo. O ser, a individualidade, o espírito, enfim, recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética. Por sua vez, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. É que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente de modo rápido todas as experiências por ela própria vivida, imprimindo magneticamente às células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam pela reencarnação. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente encarnados saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso dos seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma em determinada expressão de forma é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Kardec, a propósito, perguntou: qual é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar-se de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram? Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. De alguns fatos, o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros, é-lhe necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como o livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente nolas apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Para entendermos como se constroem os registros de memória, precisamos lembrar que tudo é energia no universo, movimentada em forma de vibração. As vibrações visuais, cores, imagens, olfativas, aromas, odores, sonora, sons, ruídos, táteis, calor, frio, gustativas, gosto, sabores, captadas pelo ser humano, excitam ou provocam estímulos,
nos sensores, olhos, nariz, ouvidos, pele, língua, carregadas pelo sistema nervoso ao cérebro, que as interpreta como sensações, chegando ao perispírito inconsciente, via epífise, na forma de percepções, transformando-se num registro de memória. Intensidade e duração são elementos fundamentais para efetivarem-se as gravações, que permanecerão em estado passivo ou de ínfimos movimentos vibratórios, até que, por um aumento de vibratilidade perispiritual, revertam do inconsciente ao consciente. Essa revivescência ocorre normalmente, podendo apresentar lacunas conforme a idade e o estado de saúde do indivíduo. Tudo o que se aprende e sente classifica-se mecanicamente. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Como o Espiritismo explica o karma? Verdade que pedimos as provas que sofremos? O processo de construção da denominada consciência começou em fases pré-humanas. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, iniciaram esse processo. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, já oferece moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Na dinâmica de funcionamento do princípio de causa e efeito, a memória cumpre talvez a função mais importante. Nada se perde no circo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. Assim sendo, o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolve. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no até onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob o qual se escondia à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. O espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. No retorno ao mundo espiritual pelo impositivo da morte é que o ser percebe de maneira mais evidente que a vida corporal não era uma excursão de férias. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso. Reentram em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para as consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdem o carro fisiológico, mas prosseguem atadas ao pelourinho invisível de próprias culpas, e a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando a visão. Nossas faculdades
menômicas relativamente às nossas quedas morais assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. Nas zonas inferiores, somos seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. De volta às experiências reencarnatórias em nossa dimensão, depara-se com os efeitos de suas ações em vidas passadas. No campo da própria saúde, por exemplo, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções, imploramos em favor de nós e em nós mesmos as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos de forças orgânicas. Os inveterados cultores da gula quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Inteligências notáveis com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes obstem os movimentos demasiado livres. Caluniadores e maledicentes, os que se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões do temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Direto ao ponto em 1 minuto. Auxílio. A prova que te busca é mensagem da vida. Ouve a tribulação, atende, serve e segue. Mais tarde entenderás o bem que recebestes. Da terra massacrada surge o trigal maduro. Nas pontas do espinheiro cai a chuva de rosas. Na dor que te acontece, vem o auxílio de Deus.
E nós vamos vendo, percebendo que muitas vezes a moléstia, o problema, a dificuldade, a derrota, a falência e os problemas que vamos enfrentando no nosso dia a dia vão se afigurando para nós como um verdadeiro auxílio para a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Portanto, queridos irmãos e irmãs, pensemos em continuar trabalhando, continuar se desenvolvendo, muito embora os percalços da vida possam nos derrubar. Tenhamos a certeza de que a providência divina tudo fará para nos auxiliar. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.